algumas reflexões junto com as senhoras e senhores. O marginal compra arma em loja. No Rio de Janeiro, só esse ano foram apreendidos 604 fuzis, só pela Polícia Militar. Sabe quanto o Estado do Rio de Janeiro arrecadou de ICMS com isso? 0. As armas são compradas via contrabando. O Rio de Janeiro não fabrica fuzis. São essa... Bom, a gente assistiu menos de 1 minuto do vídeo, mas acho que é importante a gente parar para rebater essa informação. É muito comum esse mito nos defensores do armamento de que a arma do crime não é comprada em loja, de que criminosos não compram arma em loja, de que as armas legais não são usadas no crime, né? O senador Flávio Bolsonaro fala do cenário do Rio de Janeiro e fala dos fuzis, mas mesmo no Rio de Janeiro os fuzis representam 10% do que é apreendido. Então é importante, quando a gente fala de armas do crime, para a gente olhar para o cenário de todas as armas apreendidas, né? Então, o Sou da Paz organizou uma tabela que tem pesquisas feitas em vários estados, todas elas com informações extraídas do boletim de ocorrência, e aí a gente consegue ver que, dependendo do local, entre 50% e 70% das armas do crime são armas nacionais, armas que foram fabricadas no Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, foram vendidas para empresas de segurança privada, vendidas para lojas, vendidas para cidadãos comuns, e parte dessas armas foi, em algum momento, desviada e foi usada na criminalidade. Então, essas armas do mercado legal, elas também vão parar na mão do crime, e é por isso que é importante a gente discutir essa regulação. E também tem um outro aspecto, que é assim, toda vez que a gente faz esse discurso de o criminoso comprar arma em loja, é importante a gente discutir o que a gente considera ser criminoso, né? E aí, a gente tem aqui também alguma notícia que saiu no DF mostrando que entre todos os feminicídios, desde que a lei do feminicídio foi promulgada, 51% dessas mortes cometidas com arma de fogo foram cometidas com armas registradas. Então a gente está falando de pessoas que compraram uma arma legal, muitas vezes alegando um motivo nobre, defender a família, defender a propriedade, e usaram essas armas contra suas companheiras ou ex-companheiras, né? É o caso também dessa notícia de um cidadão que trabalhava na prefeitura, que era defensor de armas, assim como é o senador Flávio Bolsonaro, e que até publicava memes nas redes sociais dele, incentivando que mulheres casassem com homens que têm registro de arma, dizendo que essas pessoas já teriam antecedentes criminais limpos, ocupação lícita. Então ele fazia até piada sobre isso. Acontece que esse homem, ele depois usou essa arma que ele tanto se orgulhava de ter para matar a mulher, matar o seu filho, que era um bebê de menos de 1 ano, e depois cometer suicídio, né? Então é também importante a gente falar sobre essa ideia, né, de que a gente só tem crimes sendo cometidos por criminosos contumazes, gente de facção. Tem uma série de crimes, né, uma parcela importante que é cometida por pessoas comuns, sem antecedentes criminais, e que estão, como nesse caso, usando armas legais. E aí, enfim, voltando ao que o senador Flávio Bolsonaro também queria colocar, é dizer que as facções criminosas só obtêm armas através de tráfico de armas ou de contrabando. A gente tem visto, desde a flexibilização que o ex-presidente Bolsonaro fez, liberando compra de até 30 fuzis por pessoas, o crime organizado, e aí estamos falando de primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, milícia, recrutando pessoas que não tinham antecedentes criminais para comprar armas registradas no Exército Brasileiro e depois repassar essas armas para a mão do crime, para uma série de atividades criminosas. E a gente tem um caso que foi revelado pelo jornal Globo em 2025, que mostra uma interceptação telefônica de 2 traficantes da região de Jacarepaguá, dialogando e falando um pouco sobre como tá mais fácil comprar arma e munição com a ajuda de CACs. E aí eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho desse diálogo para vocês. De dentro da prisão, o bandido explica como conseguir a munição da pistola com quem é CAC, sigla para pessoas registradas como colecionadores, atiradores esportivos ou caçadores. O cara pegou, falou que ia pagar 12 mil, maior pistolão, Breno, papo reto. Maior pistolão, 4,5, mano. Os bagulho dela é tudo fácil, mano, de conseguir. Os caras que tem CAC, compra molinho. O bala é caro o quê, mano? Os caras do CAC compram barato. Eu vou ver aqui quem tem. Uma outra pergunta. Vocês acham que algum marginal desse fica feliz ou triste quando encontra alguém legalmente armado? Policial ou cidadão? Essa é uma outra situação que vale a gente comentar, de que os criminosos têm aversão às pessoas armadas e não cometeriam crime sabendo que, enfim, que uma casa tem arma ou que alguém está armado, né? E o que a gente, enfim, está vendo, especialmente depois dessa enxurrada de novas armas compradas por cidadãos,
uma série de invasões à residência, especialmente na casa de colecionadores, atiradores esportivos ou qualquer pessoa que tem um número grande de armas, justamente porque os criminosos têm muito interesse nesse tipo de artefato, né? Essas armas podem ser usadas no crime e essas armas também são facilmente revendidas, então tem um alto valor. Então a gente vê que, na verdade, essas casas com muita armas, ao invés de afastar os criminosos, tem levado esses criminosos a procurá-las mais ativamente. Para além disso, essa questão de você, com a arma na cintura, conseguir reagir, como nos filmes de Hollywood, atirando contra o bandido, se defendendo, é algo que as pesquisas mostram que é muito difícil de se fazer, né? Inclusive, vários políticos que são históricos defensores do uso da arma para defesa pessoal, para defesa do patrimônio, para defesa da família, já tiveram experiências pessoais que mostravam que essa arma não serviu para defendê-los, né? Então a gente tem o caso do deputado Coronel Alberto Fraga, do Distrito Federal, que, enfim, há décadas diz que tem arma em casa, que anda armado, e a casa dele foi assaltada e os criminosos entraram, renderam a esposa dele e ele foi rendido ainda dormindo na cama, né? Então, assim, a arma que ele tinha no quarto não só não ajudou a evitar esse assalto na casa dele, como ainda possibilitou que os criminosos levassem os pertences do Alberto Fraga e também levassem as armas que ele comprou para defesa, e essas armas nunca foram encontradas e hoje provavelmente continuam sendo usadas por outros criminosos para cometer mais roubo. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, também um dos maiores defensores do armamento, já foi rendido por assaltantes num roubo, perdeu a moto e perdeu também a sua pistola, mostrando que não é sempre, né, que você vai conseguir fazer essa reação, especialmente porque, em geral, os criminosos contam com o fator surpresa e atacam em maior número, né? Então você, como político, fazer essa defesa, mesmo sabendo de todas essas dificuldades, é algo que é até irresponsável de ser feito, e é por isso que a gente precisa, enfim, trabalhar com as pesquisas e fazer esse debate mais honesto sobre as reais chances que alguém tem de se defender com a arma de fogo. Se você gostou desse react, se você eventualmente já ouviu outras pessoas da sua rede falando sobre algum desses mitos que são tratados sobre arma de fogo, curta esse vídeo, compartilhe também com a sua rede, e se esse é um tema que te interessa, siga as redes sociais do Sou da Paz, entre no nosso site que você vai acessar mais conteúdos desse tipo.